Olá, amigos do Futebol Soccer Society, o Futebol 7. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal da Confederação. Vocês vão ouvir muitas histórias sobre a modalidade, a origem da modalidade, o que está rolando atualmente. Então esse programa aqui tem esse objetivo de trazer informações tanto da história quanto do futuro do Futebol 7 Society, nosso Futebol Soccer Society. Eu sou Humberto Tadeu, o atual presidente da Confederação Brasileira de Soccer Society, e tenho a honra aqui de receber um ícone dessa modalidade, Marcelo Sangiovanni, o presidente da FIFUS, da Federação Internacional de Futebol Soccer Society. Marcelo, seja muito bem-vindo. Humbertão, prazer. A gente está aqui junto com todos hoje para falar do Futebol 7, da nossa modalidade, que tem um crescimento contínuo e grande aí no nosso contexto. A Confederação e a FIFUS aqui representada. Também temos um convidado especial aqui que entende tudo de esporte, Fábio Bernardo, que foi responsável há alguns anos atrás da virada esportiva. Fábio, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, meus amigos. Tamo junto e vamos tocar a bola. Vamos pra cima, vamos pra cima. É o que mais nós temos hoje, né? Bola. Vamos falar de bola aqui. É isso aí. Marcelão, pra quem não conhece, muita gente pensa Soccer Society, o termo em inglês, acha que é um esporte que veio de outro país. Conta um pouco pra gente, você que tá há mais de 30 anos na modalidade, como tudo começou, quando tudo era mato, né? Então, vamos lá. Para todos que estão nos ouvindo, se a gente começar a falar de Futebol Society, a gente tem que falar do professor Milton Matani. E o professor Milton Matani foi quem idealizou, criou a modalidade aqui no Brasil e no mundo. Então, o professor Milton Matani, em meados de 1985, ele, na casa do ator, lá no Brooklyn, tinha um campinho de areia de futebol society. E a curiosidade está aí, ó, para quem não conhece, quem não sabe. O society veio do nome que era o bar society que tinha dentro desse complexo pequenininho lá na casa do ator. E lá era um campo de futebol de areia, e aí o professor foi lá tomar uma cerveja, tal, tudo, viu esse campo, né? E o bar chamava Bar Society. Então foi daí que o professor Milton Matani teve a ideia de criar o Futebol Society. Esse é por causa do nome. E aí ele viu que se jogava com a parede, não tinham regras, não tinham nada. Então ele falou assim, pô, essa pelada aí a gente poderia fazer alguma coisa especial, né? Por quê? Porque naquela média de 1985, 86, 87, os campos de várzea, tá? Eles foram diminuindo aqui na cidade de São Paulo e foram sendo menor a quantidade de campos para praticagem de futebol. E aí, com espaços menores, era mais fácil de se ter um futebol mais acessível. Aí o professor Matani pensou, cara, vou criar um esporte que está entre o futsal, que era pequeno, e o futebol de campo. E para criar isso, ele se espelhou muito nas regras do futebol de campo, que aí todo mundo teria maior facilidade para jogar o futebol society, o futebol 7, né, que era conhecido, foi aonde foi aonde ele idealizou com 7 jogadores para cada campo, para cada equipe, né? Então, aí criou o futebol 7. E aí quando ele pegou as regras e falou, vamos criar essas regras, conforme eu falei, do campo para o salão, no meio o futebol 7. Então foi aí que começou em 85 a criação do primeiro livro de regras. Quando ele terminou essa ideia do livro de regras, que demorou uns 1 ano e meio a 2 ele criar esse livro de regras, ele falou, eu preciso fundar a primeira federação paulista da modalidade, para poder oficializar as regras da modalidade e oficializar a modalidade no país. Então ele criou a Federação Paulista em 1988. Então, em 88, ele criou a Federação Paulista e aí já lançou o livro de regras da entidade. E foi muito bem aceito. Era primeiro em grama sintética, tá? Primeiro em areia. Campo de areia, né? Em campo de areia. Jogou em campo de areia, Fabio? Muito. E aí, com a criação da primeira federação, foi aonde eu também conheci o Futebol Society. Por quê? Porque a gente tinha um time de amigo,
e chamava até Aras Maledu esse time, e a gente jogou na federação no primeiro ano. E ele dividiu em 3 divisões, primeira divisão, segunda e terceira. E aí a gente entrou na segunda divisão e depois automaticamente subimos para a segunda divisão. Para a primeira divisão, e eu fui um dos caras que começou junto com o professor Milton Mattani, mas eu como jogador, como equipe, né? E o professor lá como presidente da Federação Paulista. E aí, em mais ou menos meados de 1993, que a gente jogava todo final de semana e tal, aí já foi para um outro campo chamado Sporting Ball também, que também era de areia. A gente jogou vários campeonatos lá, aí criou a Taça São Paulo e criou o Campeonato Paulista, tudo. Foi aí que o professor Milton Mattani teve a ideia de chamar mais pessoas para compor a federação, e precisava de atletas também com uma outra visão. Então ele convidou a mim e um outro amigo para que a gente pudesse estar junto na federação, e aí a gente começou a entrar na federação. Eu, como sou engenheiro de profissão, né, eu trabalhava o dia inteiro, então eu tinha tempo de folga ou no final de semana ou à noite para poder fazer parte disso. E aí eu fui convidado a ser da Federação Paulista como diretor de árbitros, de arbitragem da federação, onde a gente veio fazer curso de arbitragem, trazer todos os árbitros, mostrar a regra oficial, fazer um trabalho já profissional para a gente poder ter o Campeonato Paulista, né? Que foi aí que surgiu o Campeonato Paulista e todos os outros eventos. Independente disso, o professor Mattani, na época, falou assim, nós estamos num estágio que não dá mais para eu ficar na Federação Paulista, eu tenho que criar a Confederação Brasileira. E aí, em 1996, o professor Milton Mattani criou a Confederação Brasileira de Soccer Society. Na verdade, era a Confederação Brasileira de Futebol 7 Society. E eu fui diretor de árbitros e o vice-presidente foi um outro colega amigo nosso na época. E nós criamos a Confederação Brasileira em 96. E aí o Mattani foi o primeiro presidente da Confederação Brasileira, ficou lá por 8 anos consecutivos. E depois dos 8 anos consecutivos, ele já idealizou criar a Federação Internacional de Futebol 7 Society. Aí, quando ele foi criar a Federação Internacional em 2004, né, eu fui ser presidente da Confederação Brasileira. Então, quando ele criou em 2004, aí ele ficou mais um tempinho na Confederação e eu assumi em 2008 a Confederação Brasileira. Nesse meio termo, a gente teve um pull no Futebol Society, num crescimento contínuo, porque ele trouxe, em meados de 92, mais ou menos, acho que foi 89 e 90, a primeira grama sintética para o país, e foi ele que colocou, junto com uns investidores, e colocou num campo, onde foi no Gilberto Sorriso, no campo do Gilberto Sorriso, primeira grama sintética, e aí o Futebol Society foi conhecido como se jogava na grama sintética. E daí por diante 92, surgiram Marcelo? 89, 90, 91. Foi mais ou menos nessa... Aquele futebol de areia que a gente jogava no passado, que chamava de Society também era? Era o Society. Aí, como veio a grama sintética, que era uma inovação no Brasil, e aí todos os complexos, começou a vir muito complexos esportivos de futebol Society já na grama sintética. Citando um exemplo aqui, a Playball era um complexo esportivo que tinha só campos de areia, e aí quando veio o primeiro campo de grama sintética, ele também começou a colocar os campos dele de grama sintética. E hoje a Playball é um monstro aí de complexo, que tem mais de 14 campos de grama sintética, e aí foi crescendo muito mais o esporte, né, em todos os níveis, né. Em 2000, a gente entrou a Coque Tavares para fazer grandes eventos, nós tivemos o primeiro mundial, né, Mundialito de Futebol Society. Onde foi realizado esse primeiro mundial aí? Então, esse primeiro mundial foi realizado em São Bernardo do Campo, né, no 2000, e foi em julho de 2000, e tivemos a equipe do Brasil, Argentina, Portugal, França, Itália e
Não lembro. O Brasil estava bem O representado Brasil nesse estava evento super aí. bem representado. Essa, né? Até foi campeão. Foi sim. campeão do primeiro Mundialito, mas com vários nomes de jogadores que jogavam futebol de campo. Um deles era o Denilson, que jogou no primeiro Mundial, junto com o Careca. Olha só. Então, o Denilson estava no Betis e quando teve as férias lá, ele veio e jogou aqui no nosso Mundial. E aí, automaticamente, depois a gente teve Copa do Brasil no Guarujá, com arena montada. Aí tivemos Clube de Camisa. E aí tivemos a Euro América, que o Brasil também foi campeão. Né? E aí o Futebol Society estourou de uma maneira gigantesca. Foi para Portugal fazer a Copa Latina, nós fizemos uma Copa Latina lá em Portugal. Foi aí que o Dunga jogou até, né? O Dunga foi um dos jogadores, junto com o Careca. O Dunga jogou lá com a gente. O Dunga que era recém-campeão do mundo, né? Recém-campeão do mundo. Recém-campeão do mundo. Ele tinha Capitão acabado da de encerrar seleção, a carreira né? dele. Ele foi jogar com a gente lá em Figueira da Foz, lá em Portugal. E nessa ocasião foi Brasil e Portugal para a final. E Portugal ganhou do Brasil. Isso foi a nossa primeira e única derrota em todos os torneios que a gente teve aí. E posto isso, em 2004 o Mattani criou a Federação Internacional. E aí quando ele criou a Federação Internacional foi onde a gente começou a fazer os eventos internacionais. Fizemos Desafio Internacional Brasil-Paraguai, fizemos Copa Latina, Brasil-Argentina, Uruguai-Paraguai, fizemos outros grandes eventos. E aí eu assumi como presidente da confederação de 2008 até 2012, onde a gente, o esporte crescendo muito, a gente teve uma unificação do esporte num todo, e essa unificação gerou algumas coisas que não andaram bem na modalidade e tudo. E aí, em 2015, eu e o professor Milton Mattani saímos da Confederação Brasileira de Futebol 7 e fundamos a Confederação Brasileira de Soccer Society, que hoje é a única entidade registrada no Ministério dos Esportes, na Secretaria Estadual de Esportes, na Secretaria Municipal, com todos os documentos, com toda a oficialidade que uma federação, uma confederação e uma federação internacional deve ter para ser considerada uma confederação ou uma federação internacional ou uma federação paulista. Temos hoje, agora você pode até falar agora como atual presidente da confederação, os nossos filiados e como estamos aí de campeonatos nacionais. Então lá, gente, ó, só para recapitular até esse pedaço aqui para você ter um compilado geral. Esporte genuinamente brasileiro. Fundador da modalidade, professor Milton Mattani, que eu carinhosamente chamava de Matanão. Vou deixar aqui até um abraço para a família do professor Milton Mattani, para a Meg Mattani, sua filha, para a Zoraide, a sua esposa, né? Então, assim, era um cara apaixonado pelo esporte. E o que me trouxe até aqui? Por que eu tô aqui nessa seara junto com o Marcelo? Que eu sempre gosto de ressaltar, tá, gente? Nesses 30 anos de modalidade, vocês tiveram quantos anos juntos, Marcelo? 30 anos. 30 anos, né? Então, assim, a história da modalidade está aqui nessa mesa, né? Eu sempre gosto de ressaltar que o nome mais importante do esporte Futebol 7 Society, Futebol Society está aqui, Futebol 7, é o Marcelo. Mas aqui do lado tá sempre o Matanão junto com a gente. Tá, com certeza lá de onde ele tá mandando boas energias. Então, o esporte genuinamente brasileiro, a primeira bola, o primeiro campo, a primeira grama sintética, o primeiro livro de regras, o primeiro campeonato, a primeira Federação Paulista. Então, se você quer entender de futebol society, primeira confederação, primeira Federação Internacional, vem falar com a gente. A gente sabe do que a gente está falando, a gente tem propriedade para falar de futebol 7 society. Ponto 2, o trabalho social que esse esporte já fez. Gente, futebol society eu sempre gosto de ressaltar e pontuar isso. Você quer ser patrocinador da modalidade, você quer vir com a gente com o evento, de repente a tua marca pode estar junto com a gente. Futebol Society, ele tem uma vantagem muito grande. O futsal, ele tem uma velocidade muito grande. O futebol de campo, se você para reunir 22 pessoas, às vezes 26, 28, se a pessoa não tem conhecimento daquilo, ela não joga futebol de campo. O Futebol Society, ele não é só uma modalidade especial entre as duas, ele é inclusivo.
Qualquer um pode jogar futebol society. Eu digo para vocês, sem errar. A gente já fez o evento da Copa TAM, por exemplo, no Brasil todo. A pessoa que nem tinha um condicionamento físico especial, Copa ou não era Allianz, Copa KSR, Copa Eternite, já fizemos de tudo que foi segmentos. O society cabe em qualquer tipo de local. Hoje as comunidades aí, com as areninhas, elas estão aí povoadas de arenas de futebol society, inclusão social. Uma coisa que eu gosto de ressaltar, nós somos a porta de entrada do futebol feminino. Grandes atletas passaram pelo futebol society, Aline Pellegrino. Eu gosto de ressaltar também que até a Ana Paula, árbitra, falou, né? Apitei futebol society, começou no society. com o professor Milton Matani. Fez o curso com o professor Milton Matani. Professor Milton Matani é referência em arbitragem, tá, gente? Tanto no futebol society quanto no 11. No futsal. No futsal. Ele até, a gente, essa semana, ele falando lá, um árbitro de futebol 11, profissional, falou, o professor Milton Matani me ensinou muito, né? Ponto 2, você que está acompanhando o nosso podcast, o futebol de base do mundo hoje está no futebol society. Então, assim, Juventus de Turim, Atlético de Madrid, Corinthians, São Paulo, Atlético Paranaense. Campo reduzido, futebol society. Futebol society, futebol de base hoje é o futebol society. Por que é o futebol society? Fabião, você que é um gênio aí dessa questão do esporte, né? Um cara que tem ensinado muito pra gente. Porque, assim, a transição do menino do futsal, por exemplo, pro futebol de campo, pro 11, ela é muito abrupta. Quando ele já tem a formação, a base dele no society, o kick da bola, a dimensão do campo, tudo fica mais fácil. Né? Então é por isso que todas essas bandeiras estão no society. Então eu acho que é muito legal passar isso. E terceiro, que é a questão do futebol social também. O professor Milton Matani era um cara muito ligado nessa questão da educação, das regras. Então é uma modalidade também que se preocupa com isso. Então o futebol de quarta-feira à noite, aquele futebol que os amigos se reúnem, onde é que é, gente? É o society. É no futebol society, né? Então a gente tem muito orgulho de estar participando desse projeto. E eu vou devolver a bola agora para o Marcelo, para não falar só do passado. Que o passado é lindo, cheio de glórias, né? Eu estou, como falei para vocês, o atual presidente da Confederação Brasileira de Soccer Society. O Marcelo é o presidente da Federação Internacional de Futebol Soccer Society. Mas eu queria que você falasse pra gente, Marcelão, do que tá rolando hoje em dia, para quem não sabe, aí, quais são os eventos que a gente tem pro ano 2024? Então, a Federação Internacional tem 2 eventos marcados, né? Que é a Copa Libertadores de Clubes em Paranaguá, né? No estado do Paraná, onde vai estar participando 5 equipes nacionais brasileiras, todas elas conquistando a vaga, é campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, é campeão do estado de sede, e aí a gente também tem as equipes da América, né, que está jogando Uruguai, Paraguai e Argentina. Masculino e feminino? Não, só masculino. Esse ano vai ser só masculino. E temos também a Copa Euroamérica, que vai ser realizada em Rondônia, Porto Velho. O ano passado foi realizada a Copa Latina lá, a Copa Latina. Libertadores? Não, lá em Porto Velho. Porto Velho, Copa América. Copa América, Copa América, com Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. E esse ano a gente vai fazer a Euroamérica com Estados Unidos, Itália, Brasil e Argentina. E a Libertadores, só um adendo, tá? A Libertadores que vai ser no Paraná é transmissão TV1 para todo o litoral do Paraná e Curitiba. Então vamos ter a camisa importante, a camisa do Santos dentro desse evento, sim, oficial, Botafogo de Ribeirão Preto. Né? Então, só para vocês entenderem o tamanho dessa modalidade. Pode continuar, Marcelão. E esses são os eventos internacionais. E aí agora a gente também tem, né, como a gente está aqui no Brasil e a gente apoia a confederação em todos os sentidos, a confederação vai realizar o Campeonato Brasileiro Menores e o Campeonato Brasileiro Masculino e Feminino. Aí você pode falar um pouquinho mais, presidente. Com certeza. Olha, o Menores a gente vai realizar em Florianópolis em novembro. Aliás, é o 3º ano já seguido. Quarto ano seguido em Florianópolis. Consecutivo. Gente, assim, é linda a estrutura que a gente desenvolve em Florianópolis para os menores. É uma estrutura do tamanho... Vem equipes até do Amazonas, né? Com certeza. Olha, para ter uma ideia, tiveram atletas que vieram do Amazonas jogar o Menores e já ficaram lá em Florianópolis fazendo teste em clubes, tá? Para vocês entenderem o tamanho do que o Menores é de base para o futebol 11. Então, assim, é um lugar perfeito, uma estrutura sensacional. E o brasileiro da gente, ele sempre tem uma cereja, que é o seguinte. Nosso brasileiro sempre é o feminino e o masculino junto.
A confederação aqui, ela sempre pensa no feminino como um dos carros-chefes, como um pilar. Não só pela questão da inclusão, mas pelo mínimo de justiça que a gente entende que a modalidade tem que ter em relação ao esporte. O feminino e o masculino. Esse ano nós realizaremos no Parque do Ibirapuera, dentro do campo da Nike, com apoio da própria Nike, né? Para entender também o tamanho da nossa modalidade. O Campeonato Brasileiro adulto, masculino e feminino. A gente tem equipes que vêm de todo o Brasil, gente. Curitiba, Rondônia. Entrada franca? Entrada franca, Fábio. Que maravilha. Entrada Vou franca. Prestigiar, hein? É no feriado de novembro, 23 e De 14 a 17, 14 né? a 17 de novembro, no Parque do Ibirapuera, entrada franca. É um parque que movimenta no final de semana 120, 180 mil pessoas. Então vai ser esse público que vai estar vendo a nossa modalidade lá. E vamos ter clínicas de futebol lá também, né? Perfeito, ó. Na semana do nosso brasileiro, ofereceremos para a população gratuitamente clínicas de futebol, tanto masculino como feminino. Inclusive na base, Fabio, não sei se você sabe, a gente joga com misto. Jogam os meninos legal. e as meninas no 9, no sabia 10, disso. jogam juntos, né? A gente nem faz essa distinção. Conforme vai criando o volume, que forma-se um time masculino, forma-se um time feminino, aí a gente separa até para eles terem também mais performance. Mas tem até o misto. Então, se você tem um filho, aí tem uma filha, pô, queria inserir no futebol, queria que eles começassem, não tem lugar melhor do que o Futebol Society. Parque Ibirapuera, a gente vai ter essas clínicas lá dentro antes do brasileiro. Outra coisa, vamos ter influencers jogando lá. Então a gente vai ter lá entre uma final e outra, desafio de influencers, hein, Marcelo? É isso aí. E a gente não pode deixar de ressaltar, agora falando um pouco da confederação e da estrutura da modalidade, os nossos presidentes de federações de outros estados. Eles são importantíssimos para o crescimento da modalidade. No Rio Grande do Sul, no Paraná, Santa Catarina, Rondônia, Goiás e assim sucessivamente. Nós temos uma mega de presidentes de federações super atuantes, todas com documentação exata, correta e fazendo o esporte, a modalidade crescer, tanto na parte de campeonatos oficiais, quanto também naquela outra parte que é o social, que funciona muito bem em todas as modalidades. Depois eu tenho uma pergunta. Faz a pergunta, Pode Fabio, fazer fique à aí. vontade. Vou colocar vocês em xeque agora, hein? É verdade Você é polêmico, né? Você é um cara polêmico. Vamos lá, quero ver. Eu ouvi dizer, meus amigos profissionais aí do futebol society, que é o futebol mais jogado no país hoje. Mais que o futsal, é verdade isso? Então, Fábio, você sabe que cada um vende o seu peixe, né? A gente está vendendo o nosso. Pelas contas que a gente tem de números de complexos no Brasil, São inúmeros, né? em números de complexos esportivos e campos de futebol society, a gente consegue chegar num patamar de quase 16 milhões de praticantes no Brasil. Não duvido. Então isso é assustador. Mais de 6 mil campos e mais de, 500, 800 complexos esportivos. Então é um crescimento verdadeiro, não é um crescimento... Gigantesco, né? Eu nunca mais joguei futsal. Hoje em dia a turma só chama a gente pra jogar o futebol society, cara. Tem uma coisa legal nisso, que eu acho que é importantíssimo. Que bela pergunta que você fez. Se você for pegar no social, eu vou dar o exemplo do estado do Ceará. Onde as areninhas estão instaladas, a gente já começa a ter mudanças de índice de evasão escolar, Olha que legal. de criminalidade. Então, assim, o que é o papel do society, o papel do esporte na sociedade? Transforma, né? Transforma. Ponto 1. Agora você que tem uma marca aí que quer apoiar o seu site. A chuteira mais vendida, a bola mais vendida. É verdade. Porque a criança, ela chega lá, visualiza na tua cabeça aí a Centauro, Fábio, de repente, tá? Você chegou ali na Centauro, pensa naquela parede onde tem as chuteiras. Quantas são do seu site? A maioria. Quantas são de futebol de campo? Quantas são de futsal? Tá difícil achar. Meu filho me pediu uma chuteira de futsal, tá difícil achar. Agora de society, ele tem umas 3 lá. Mas essa é a tendência, porque a gente só tem grama sintética hoje. Todos os estados, as suas prefeituras estão criando tudo que era campo antigamente de várzea ou campos que estavam jogados em CDCs, em qualquer gênero, estão colocando grama sintética porque você tem a qualidade de jogar e pode jogar tanto à noite, com chuva, com qualquer tempo, né? Você pode jogar antes com grama natural.
você tinha ainda limitação de horários, de tempo. Então, o Futebol Society veio para Você tocou num aspecto pegar importante, esse os nicho. CDCs na cidade, a grande maioria dos campos São todos, são societies, mas isso mais não, de 200, isso né? não só aqui em São Paulo, nós estamos falando no Brasil inteiro. Por quê? Uau. Porque as famosas areninhas que o presidente Humberto já falou, hoje é uma epidemia em todos os estados. São areninhas de futebol society que são colocadas nas comunidades e que isso leva a modalidade num crescimento, porque é de grama sintética, né? É o futebol de grama sintética, às vezes praticado com 5, com 6 ou com 7 jogadores, por isso que a nossa confederação, a Federação Internacional, ela chama-se Soccer Society, porque a gente faz as variações do futebol, a gente tem as regras oficiais do futebol 7, que atende o futebol 6, o 5, o 8 e assim sucessivamente. Então isso é muito importante. Então, gente, olha que coisa bacana, tá? O universo que você está inserido quando você está falando de futebol society. Você marca, você praticante, é uma comunidade de 16 milhões de pessoas que respiram, que consomem produto, que jogam, que estão ativos. Eu acho que isso é uma coisa fundamental para que as pessoas saibam sobre o society. Outra coisa legal também que eu vejo assim... Fora os empregos indiretos e diretos que a modalidade tem aí, proporciona que é demais. Nem só falar de instalação de grama sintética, o instalador, as empresas que tem hoje no mercado. E a Soccer Grass hoje é uma grande parceira aí da Confederação, da Federação Internacional, que tem um know-how sensacional pelo Allianz Parque, né? A grama oficial. Isso é uma discussão que a gente sempre tem aqui, é legal trazer para vocês, né? Primeiro, vamos fazer um parênteses para falar da Soccer Grass, né? A Soccer Grass é um dos patrocinadores da Confederação Brasileira, mas não é só isso. É uma das empresas que mais tem excelência na entrega técnica. Porque o Marcelo comentou, às vezes o campo é para 5, é para 6, é para 7, é para 11. A Soccer Grass está habilitada a entregar esse gramado sintético. Deixar um abraço para o CEO da Soccer Grass, né, Marcelo? Que está com vocês desde quando? O Alessandro já está com a gente mais de 20 anos, um amigo especial, um amigo irmão, que a gente ganhou no Futebol 7, né, no Futebol Society. É uma pessoa sensacional e uma pessoa íntegra e séria. E você vê que a seriedade da Soccer Grass veio até a questão de que eles estão em campos aí hoje do futebol 11 também, né? No oficial. Também a Copa lá fora, lá na Copa em Orlando, que eles fazem lá e tal. Sim, é o... O gramado é sintético lá também? Também. Como é que chama a Copa lá? Fugiu o nome agora. Também me deu um branco. Mas tudo bem, ok. Mas é isso. Então, assim, queria deixar aqui nosso agradecimento. É a Florida Cup, né? Florida Cup. Isso, Fabiano. Pronto, Fabiano. Quero deixar aqui nosso agradecimento, viu, ao Alessandro, pelo apoio que a Soccer Grass sempre dá para a Confederação, inclusive para a Federação Internacional. Todos os nossos eventos, quando a gente está dentro de um ginásio, que a gente vai levar grama sintética, é a grama da Soccer Grass, para ter essa excelência de entrega. A Copa Libertadores de Clubes vai ser lá no ginásio de Paranaguá, e a Soccer Grass é a grama oficial que vai estar colocando dentro do ginásio. Colocou ano passado no São Bernardo e colocou também no Vila Lobos, quando a gente fez os últimos dois brasileiros. Eu também queria agradecer ao Alessandro, porque em 2021, quando eu fiz parte da comissão executiva da Virada Esportiva, a Arena Soccer Grass teve presente, né? Com certeza, a Arena Soccer Grass em prol do Instituto Neymar. Foi onde a gente realizou a Virada Esportiva. Fizemos uma parceria enorme com vocês da Virada Esportiva, né? Da Secretaria Municipal, e foi um sucesso Juventus maravilhoso. Academy também, junto, Juventus né? Academy, então foi sensacional. A Ginomoto, né? Vários grandes Aí parceiros. nós tivemos evento feminino, evento masculino, influências. Cara, levamos que a moçada uma coisa hoje maravilhosa, adora, né? E agradecer a Arena Soccer Grass. A moçada hoje adora, né, ver os influencers jogando, né? A galera do YouTube, eles vêm daquela turma ali, diverte o público. O futebol society também é entretenimento, né? Eles são bons, né, cara? Eles jogam bem também. Sim. Algum youtuber já se profissionalizou ou não? Olha, eles estão jogando nessa Copa King que teve, né? A outra Copa lá, eu não lembro o nome. Você sabe que nome é meio complicado. Mas também bastante influências estão jogando futebol 7 aí à torta direita. Legal. Não, perfeito. Então, assim, ó, deixar nosso agradecimento e falar uma outra questão também, assim, ó. A modalidade hoje, né, ela tem vários eventos oficiais. Humberto, onde é que eu descubro onde é que tem esses eventos? Como é que eu sei o que está acontecendo?
entra no site da confederação, tá? Eu vou passar o site para vocês aqui. É o www.soccersociety.com.br www.soccersociety.com.br. Passa o site da FIFUS pro pessoal, Marcelão. Então, o site da FIFUS é fif7s.com.br. Então, esse é o site da FIFUS. Também lá a gente tem todas as... Até a gente está entrando agora com um novo site, né? Para poder atender as necessidades aí de uma modernidade. Então, a gente está com o site em construção. Joia, gente. E aí eu quero aproveitar o momento também. E tem o nosso Instagram, né? Pô, com certeza. Instagram da FIFUS e da CBSS. Que também é o Soccer Society, tá, pessoal? Vocês vão encontrar a gente lá digitando Soccer Society. Vocês têm todos os nossos dados lá. Eu quero colocar para vocês aqui também uma coisa importante. Como nós fomentamos o futebol, nós somos parceiros de todas as modalidades. A gente é parceiro do Futebol 11, da Federação Paulista de Futebol, da Confederação Brasileira também. Inclusive, somos proponentes, a nossa confederação é proponente do... Em Busca de uma Estrela. Em Busca de uma Estrela é um dos institutos que a gente está aí junto. E a Federação Internacional... E todo esse projeto ele é feito lá no Nossa Arena. Nossa Arena. E a Nossa Arena Em Busca de uma Estrela é um projeto feminino, né? Que está um crescimento grandioso, é um projeto maravilhoso. É um projeto encabeçado pela Golaço, do Anderson Rubinato, lá o criador, o idealizador do projeto. Nós somos uma das federações aí parceiras que apoiam o projeto, tudo. E a FIFUS, então por isso que eu falo que o futebol feminino, a casa do futebol feminino é aqui. Conta o que a FIFUS apoia como proponente também, Marcelo. Então, a FIFUS já vai ser o 4º ano consecutivo que a gente faz o Brasil Ladies Cup. É um evento voltado ao futebol feminino, a todo aquele nicho que faltava para o futebol feminino. Nós somos o primeiro evento feminino a passar na Rede Globo ao vivo. Esporte espetacular no domingo. Esporte espetacular no domingo. Foi a final entre São Paulo e Santos. Eu estava lá. E não foi no Allianz Parque. E esse é um evento grandioso que participam as grandes equipes do Brasil, como São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Internacional e assim sucessivamente, sempre trazendo 2 equipes internacionais de fora. Então, gente, eu quis passar isso para vocês, porque não é só sobre futebol 7, é sobre futebol, é sobre inclusão, é sobre social. É isso que a gente está falando aqui, né? É o que o Futebol Soccer Society propõe e traz aí para a modalidade. Outra coisa importante, Hubertão, é falar dos nossos projetos incentivados junto ao governo federal. Nós temos 3 projetos incentivados, que é o brasileiro, a gente tem o projeto do Lendas, que é um outro projeto maravilhoso, e da Copa Euroamérica, que também é incentivado via governo federal. E isso prova que a nossa entidade é uma entidade completamente séria, idônea, que tem todos os documentos necessários. Legal, você está assistindo aí, pô, quero investir, não tenho mais budget de marketing para investir, mas a minha empresa tem ali um pedaço do IR e eu posso colocar 1%, 2%, até 3% do IR via lei do incentivo ao esporte. Nós temos 3 projetos já aprovados no governo, incentivados. Você quer saber mais? Procura a gente, entra nas nossas mídias sociais. Você vai ver aqui no YouTube mesmo. Se você estiver assistindo aqui no YouTube, você vai ver os nossos dados aqui embaixo no post. Procura a gente que a gente dá todas as informações. Gente, tem mais uma informação que quero passar aqui. Marcelo, a gente falou tudo do que é o profissional das federações locais. Um abraço para todos os presidentes. Não vou falar o nome de todos aqui, que a gente ficaria aqui muito tempo, mas deixo aí um abraço para todos os presidentes. Eu queria falar só nessa reta final do nosso programa. Tá chegando no final, só tem mais 10 minutinhos vontade, aqui gente. De podcast. Eu queria falar sobre o Futebol Society como uma ferramenta de divulgação da tua marca em campeonatos corporativos. Dá para fazer isso também, Marcelo? Nossa, e como dá? As grandes empresas, até a gente citou aqui há uns minutos atrás, tanto KSR, Grupo Votorantim, Eternit, Allianz Seguradora, TAM, Brasileirinho TAM, são marcas que acreditaram e apostaram na modalidade do Futebol Society para a inclusão dos seus funcionários ou aqueles que são terceirizados da empresa para que tivesse um crescimento na sua marca ou na sua venda perante aos seus parceiros.
É uma ação de relacionamento, pessoal, sensacional. Eu mesmo, na época, pela agência For You Marketing, a qual eu sou sócio, a gente organizou a Copa TAM Brasil inteiro, que hoje é a Latam Airlines, né? Brasil inteiro. Ela foi feita não para os colaboradores, mas para o trade do turismo, Fabião. Então, assim, você tem uma agência de turismo, uma agência de carga, você podia se inscrever lá, mais de 2.000 atletas no país todo. Eles se inscreveram e fizemos esse campeonato de Norte a Sul com excelência. Eu pensei que era só os colaboradores da Não. Eles fizeram para o trade marketing. O Grupo Votorantim KSR fez para todas as gráficas. Dos anos gráficos. E aí ele teve um aumento de vendas, porque fidelizou a Votorantim, que era a KSR na época, constatado de mais de 18% de crescimento. Só de fidelizar. E tem uma questão que assim, imagina você aí, marca, você vai fazer uma reunião comercial, hoje a pessoa não te dá atenção na empresa praticamente, né? Tá no notebook, no celular, toca o telefone, bate na porta. Quando você faz um evento desse, o cara vai com a família no final de semana. Você tem tempo de conhecer profundamente aquele ser humano. Ali você pode pegar informações, trocar ideias. Fora o network que se você proporciona, né? Em todos os sentidos. Sensacional. Então é uma ferramenta incrível. Você que está acompanhando nosso podcast aí, videocast, você falou, pô, como é que eu faço um campeonato desse? A gente te entrega tudo pronto. A plataforma, a inscrição, toda a questão de comunicação do evento, toda a parte técnica, arbitragem, bola, uniforme, troféus. Você não tem trabalho nenhum em fazer isso. É só contatar a gente que a gente te manda isso aí. Manda a bola redondinha, né, Marcelo? Manda redondinha a bola. Redondinha, a bola vem redondinha. Gente, é isso, pessoal. A gente está chegando já quase no final do nosso podcast, videocast aqui. Legal você que acompanhou a gente até aqui. Eu quero que vocês deixem aí as considerações finais. Um recado aí para a comunidade que pratica o Futebol Society, seja no lazer, seja no entretenimento, ou mesmo quem aí dessa comunidade nossa, que tem clubes aí em Rondônia, a gente dá entrevista para Globo, né? Para Band. Tem clubes aí semiprofissionais que atuam na nossa modalidade. Nós até esquecemos de falar que hoje todos os clubes sociais no Brasil inteiro já tem dentro do seu clube já campos de grama sintética do Futebol Society e praticam os eventos dentro do clube. Boa, deixa aí as considerações finais de vocês aí, pessoal. Olha, deixa um abraço pra galera. Parabenizar vocês pelo trabalho incrível que vocês estão fazendo com o Futebol Society. Eu jogo, adoro a modalidade diferente. Eu venho do futebol de campo, lá dos campos de várzea, e fui acompanhando toda essa evolução. E o Society, ele é muito mais sociável, né? Assim, a gente se reúne depois do expediente, no trabalho para jogar, e isso integra, né, a equipe, entrosa. Gente, vocês estão de parabéns, muito legal o trabalho que vocês estão fazendo de difusão da modalidade no país. Eu gostaria de agradecer a todos os ouvintes, tudo, e colocar à disposição a Federação Internacional, a Confederação, para que a gente possa trocar ideias para o crescimento contínuo da modalidade. Deixamos à disposição aí para vocês. Gente, olha, aproveitar o gancho do Fábio aqui, vou mandar um abraço pra galera que joga futebol com a gente lá de quarta-feira no Golden Ball lá em São Bernardo, o Emerson, o Washington, essa turma toda aí, que é o que você falou. A gente tem um grupinho ali, ô Fábio, tem semana que o cara escreve o seguinte, eu não vou nem no futebol só, vou pro churrasco. Então, cara, Futebol Society é isso. É família, é confraternização, é respeito, é uma modalidade realmente diferenciada. E eu aqui, como presidente da confederação... E é também de rendimento. De rendimento também. Rendimento sim, ó, para vocês terem uma ideia, vocês vão aí acompanhar o brasileiro, como a gente falou no Ibirapuera, às vezes um ex-atleta, até de futebol 11, um cara que jogou aí em grandes clubes, ele chega ali, ele às vezes não consegue ter a performance que ele imaginaria. Tamanho nível técnico da modalidade. Sim, o nível técnico é sensacional. Não deixa nada a desejar, nem no futsal e nem no futebol de 11. E é uma coisa bem legal também, é difícil assistir um jogo de futebol 7 pelas dimensões do campo, que foram inteligentemente pensadas, tá? As proporções, o tamanho do gol. É difícil um jogo que não tenha um número enorme de gols, né, Marcelo? Que é o que o povo quer ver, né? É o que o povo quer ver, o que eu sempre falo. Tem que ter gol. Futebol é bola na rede, né? Bola na rede. É bola na rede. Então, pessoal, eu aqui, Humberto Tadeu, como presidente da Confederação Brasileira de Soccer Society, deixo também aqui as portas abertas para vocês. Venham conhecer a modalidade, venham conhecer a Confederação, a Federação Internacional e estejam perto da gente, tá? Vocês vão estar perto de uma modalidade que rejuvenesce a marca, que angaria pessoas, que tem valores do esporte, que o valor do esporte, saúde,
disciplina, entretenimento, tudo que uma modalidade tem que ter e é a modalidade mais praticada de futebol hoje no país. Foi um prazer tê-los até aqui e até o próximo programa da Confederação Brasileira de Soccer Society. Venham com a gente!